Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Matilde Wrublewski e hoje eu vou falar sobre a pesquisa intitulada Vestígios de um Palco, Inauguração, Dinâmica Social e Demolição do Teatro Maceiense. A comunicação que eu apresento aqui integra uma investigação mais ampla dedicada a levantar, organizar e sistematizar referências sobre a história do teatro na cidade de Maceió, buscando compreender como as práticas cênicas participaram da constituição da vida cultural alagoana e de que maneira essas experiências contribuíram para uma historiografia teatral mais plural e descentralizada. Parto de uma questão bastante simples, mas que possui implicações importantes. O que acontece quando deslocamos nosso olhar dos grandes centros tradicionalmente privilegiados pela historiografia das artes brasileiras e passamos a observar as dinâmicas culturais de cidades consideradas fora desse eixo? É nesse contexto que se insere a pesquisa sobre o teatro maceioense, né? O Teatro Maceiense é o nome de um teatro e ele foi inaugurado em 1846 e demolido em 1940, pouco antes de completar 100 anos de existência. Ele era localizado no coração da cidade, em uma região de intensa circulação econômica, política, social, e o edifício constituiu durante quase um século um dos principais espaços de sociabilidade urbana da capital alagoana. E mais do que um teatro, o Teatro Maceioense, ele funcionou como um ponto de encontro entre diferentes formas de espetáculo, de sociabilidade e exercício da vida pública. A pesquisa possui caráter documental e teve como principal fonte o acervo da Fundação Biblioteca Nacional, especialmente a Hemeroteca Digital. A investigação concentra-se na leitura sistemática de jornais alagoanos do século XIX, nesse momento, em especial o jornal Gutenberg, órgão da Associação Tipográfica Alagoana de Socorros Mútuos, cuja circulação teve início em 1881, e o jornal O Orbe, que se tornou outra importante fonte para o acompanhamento da vida cultural maceioense. Também foram localizados registros em periódicos como o Liberal, José de Alencar, o Telégrafo, o Papagaio, o Patusco, todos esses publicados em Alagoas, além de jornais de circulação nacional e regional como o Diário de Pernambuco, Diário do Rio de Janeiro, o Globo, Correio Mercantil e o Jornal do Recife e a Nação. Uma das principais observações da pesquisa diz respeito justamente à forma como o teatro aparecia nos jornais. Nos periódicos mais antigos, as notícias relacionadas às atividades teatrais geralmente surgiam misturadas às notícias gerais da cidade e compartilhando o espaço com informes comerciais, movimentações políticas, anúncios, acontecimentos policiais, etc. E gradualmente foi percebida a criação de sessões especificamente dedicadas à cultura e festividades, em alguns casos, ao próprio teatro. E nela foi encontrado não apenas informações sobre espetáculos, mas também comentários sobre as companhias, críticas, elogios aos artistas, a reação do público, relatos de bastidores, discussão sobre a organização da vida teatral local. E a partir aproximadamente ali de 1879, tornou-se possível então observar uma transformação significativa na forma desses anúncios. As programações teatrais, elas deixam de ocupar essas pequenas notas e passam a receber anúncios destacados, como se fossem banners, frequentemente utilizando uma parcela considerável da página do jornal
E essa informação ela tem mais relevância ainda quando a gente vê que esses periódicos não possuíam tantas páginas assim, então era um espaço editorial bastante disputado. Esses anúncios revelam uma riqueza de informações. Eles frequentemente apresentavam não apenas o nome das peças, horário, data, mas também a divisão interna dos espetáculos em atos e quadros, trazendo títulos específicos para cada sessão e, em alguns casos, pequenas descrições dos cenários, figurinos e até de características dramatúrgicas daquela montagem. A gente também observou que a programação raramente se restringia a um único espetáculo. Isso era comum no teatro de outros estados também. A composição de noites teatrais que combinavam diferentes gêneros, como a apresentação de um drama seguida por uma comédia curta, ou ainda a inclusão de números musicais e atrações de variedades entre ou no final das sessões. Outro resultado importante da pesquisa foi a identificação de nomes de sociedades dramáticas pouco conhecidas pela historiografia local, como a exemplo do Cavalheiros da Época. Além do registro de diversas companhias e artistas, atores que passaram por Maceió ou estabeleceram residência na cidade por um tempo, por alguns meses, um período mais longo, contribuindo na formação dessa cena teatral. Os jornais do periódico também possuem um tom mais pessoal do que a gente está acostumado a encontrar atualmente. Muitas vezes os textos convidavam diretamente o público para comparecer às apresentações, exaltavam a qualidade dos intérpretes, elogiavam, falavam do desempenho dos artistas ou apresentavam pequenas informações biográficas sobre essas trajetórias, a trajetória de onde vieram, de quais companhias pertencem, já pertenceram. Esse aspecto reforça a percepção de que o teatro ocupava um lugar importante no cotidiano urbano e fazia parte das conversas e expectativas da população. Ao mesmo tempo, a pesquisa revelou que limitar a compreensão do teatro maceioense, esse espaço, apenas a programação teatral, as apresentações dramáticas, não seria justo com o que ele realmente era. O edifício ele abrigava uma enorme diversidade de atividades e entretenimentos. Foram encontrados registros de apresentações de escamoteação, prestidigitação, como se falava antigamente, e ilusionismo, anunciadas como escamoteação antiga e moderna, envolvendo ciências exatas combinadas às ciências ocultas para produzir efeitos extraordinários. Por exemplo, é uma citação do jornal. É uma forma de falar que teria um espetáculo de diversidades, que envolvia mágica, ilusionismo, demonstrações de força física, de mediunidade, números acrobáticos, apresentações de artistas especializados em equilibrismo, ginástica, a circulação de companhias internacionais. E essas atividades, então, acabam revelando um espaço mais próximo do que hoje algo mais multiartístico, de entretenimento, do que propriamente um teatro voltado exclusivamente para o drama, para o teatro tradicional. E um outro aspecto particularmente interessante diz respeito ao uso político desse espaço. Os jornais mostraram assembleias, solenidades, eventos cívicos realizados no seu interior. E um exemplo significativo ocorre durante as celebrações relacionadas ao movimento abolicionista e a libertação de escravizados de outros estados, como o Ceará, e daí então o Teatro Maceioense cedia também algumas sessões solenes da Sociedade Libertadora Alagoana para a entrega de cartas de liberdade. Houve registro também de festividades carnavalescas, enfim. E esses discursos, junto dessa programação, e após os discursos das sociedades libertadoras, o evento previa uma marcha iluminada pelas ruas da cidade, acompanhada por banda musical, que retornava depois para o teatro para a realização de um espetáculo de gala, com camarotes reservados às lideranças do movimento.
Então, esse tipo de notícia demonstra que o espaço teatral ultrapassava a questão do entretenimento e se consolidava como uma arena simbólica para debate, mobilização política, reunião. Um outro dado curioso encontrado, né, nessa documentação é um texto publicado em 1879 que lamenta a suposta decadência do teatro em Maceió, enquanto cenário, e especialmente ao teatro maceioense, né, esse espaço a qual é dedicada essa pesquisa. O autor ele criticava a falta de investimento, as pequenas dimensões do edifício, o aluguel que era muito alto, e a Sociedade Dramática Particular Maceioense, que era o nome da companhia do grupo que era dono do Teatro Maceioense, que passava por longos períodos sem realizar apresentações próprias. E segundo o texto, o edifício ele sobrevivia principalmente graças ao aluguel de artistas visitantes e espetáculos de variedades, e não tanto, então, dessa companhia local. O curioso é que, apesar desse diagnóstico pessimista, dessa crítica, a gente sabe hoje que o teatro maceioense permaneceria em funcionamento por muitas décadas ainda, continuando a receber atrações e desempenhar esse papel importante da vida urbana. A própria crítica, então, ela fala mais sobre as expectativas dessa modernização e civilidade daquele período, de querer muito esse funcionamento e de o teatro ser um símbolo dessa modernização, que necessariamente sobre a efetiva morte da atividade teatral na cidade. Além das atividades artísticas políticas, o edifício também participava das festividades carnavalescas que eu mencionei antes, bailes, encontros sociais, então solidificando essa ideia de um espaço de convivência, né? Ali no final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Dessa forma, talvez a principal contribuição dessa pesquisa seja justamente compreender esse local do teatro maceioense não apenas como um edifício destinado à representação teatral, mas como um espaço muito significativo, da onde a gente pode observar as transformações sociais, urbanas e culturais da cidade, o que estava acontecendo, né, por aqui nessas décadas. E por meio desses jornais, anúncios e pequenas notícias, menções que são dispersas em diversos números e décadas, se começa a desenhar o funcionamento cotidiano do teatro maceioense, como ele funcionava, o que acontecia, né? Quem administrava, quais são os nomes envolvidos, e a compreender a dinâmica dentro da cidade, né, nesse espaço central urbano. E ao reconstruir essas trajetórias, a gente acaba ampliando a cartografia historiográfica, né, das artes cênicas brasileiras, contribuindo aí para valorizar experiências que por vezes ficam fora do cenário sudestino brasileiro e acabam ficando mais invisibilizadas. E também, para além de recuperar a memória de um prédio que já não existe mais, eu acho que se trata de recuperar práticas e formas de sociabilidade que foram importantes, foram relevantes para pensar o desenvolvimento e a construção dessa cidade, desse estado, e da constituição de uma identidade cultural que vive até em todo momento, né, até hoje, se reconstruindo, se reformulando aqui na cidade de Maceió. Certo? Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.